tava perguntando aqui para as pessoas e fiquei curioso de você também, Tainara. Hoje é quinta-feira, na realidade, um feriado, Dia do Trabalhador. O que que você está planejando para o seu feriado? Trabalhar. Trabalhar, olha aí. Você está Trabalhar. naquela época mais difícil, né? De impostos de renda e tudo mais. Ao Eu vou todo, receber amigos aqui para uma prática de esporte e compartilhar uma mesa aí, fazer um churrasquinho. olha que gostoso. Eu tenho cerca de 15 impostos de renda para enviar. Olha aí. Isso hoje. Não, eu já tenho e eu gostaria de adiantar o máximo possível. Então, eu Ah, sei que dá tá. para enviar hoje, assim, com tranquilidade. Tem alguns que são bem facinhos ali. Dá para enviar uns 5, 6, mais ou menos. Que é mais assim, pessoas que vieram de outros países, que precisam só transmitir, não tem investimento, não tem muita coisa. Então, Ah, fica mais tá. E até quando que é? até dia 30 de maio. Tem mais um Ah, mês. temos uns 30 dias. Bom, bora lá. Vamos começar aqui o nosso sextou com propósito, que o dia então não é de descanso, é de trabalho. E eu também, na sequência aqui, vou atender uma cliente. Aí, É isso aí. E há quem diga que é sorte ainda, né, Tainá? sorte, muita sorte. Muita sorte, muita sorte. Bom, vamos lá. A Tainara separou para nós a passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Eu vou ler aqui na minha versão, só para a gente dar o start. É, Bem, e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E aí, minha amiga, por que dessa passagem hoje? Olha como fala, né? Como tudo que a gente tem conversado, ela se encaixa. Isso daqui se encaixa com aquela parte dos pesos e medidas, que é com aquele peso que a gente medir, a gente também vai ser medido. Então, é sempre reforçando os bons costumes, para a gente sempre ter o coração disposto. E isso é muito difícil nos tempos atuais, onde tudo que eu faço eu quero alguma coisa em troca. Mas aqui fala sobre você dar, e claro, Deus vai te retribuir. Mas normalmente a gente, enquanto ser humano, faz doações esperando que o outro nos recompense. E isso que é um comportamento que a gente tem que sempre avaliar. Tem três tipos de amor, que seria o amor eros, que é mais esse amor entre esposo e esposa. Tem o amor fraterno, que seria mais pai, mãe, amigos, tudo mais. E o amor ágape. Esse é o amor de Deus, que é aquele amor onde a gente se doa e não espera nada em troca. Olha aí. Eu faço parte de uma célula, né, um estudo bíblico, que se chama Ágape, inclusive. Sério? Exatamente. Isso é E melhor. você trouxe da balança, né? Só lembrar quem está nos assistindo hoje pela primeira vez. Lá no episódio 4 nós falamos de honestidade nos negócios, onde a Tainara nos trouxe aqui o Provérbios 11, versículo 1, que é justamente isso: o Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer, né? E eu vou fazer aqui minha analogia, né, dessa passagem de hoje, né, de Lucas. Em vendas, nós falamos muito como gatilho de reciprocidade, né? Inclusive em encontros em network, algumas pessoas cometem um erro grave de chegar no evento querendo vender, querendo retirar coisas da mesa e levar para si. Quando, na verdade, a própria Bíblia que nos ensina que primeiro você tem que doar, sem essa intenção de querer algo em troca, fazer realmente de coração, e por um gatilho de reciprocidade ou por uma questão humana, as pessoas elas querem retribuir de alguma forma. Então, quando é de coração, a gente sente isso. A pessoa está ali para nos ajudar, ela está realmente interessada, ela não é uma interesseira, né? Aí que está esse interessado e interesseiro, né? O interesseiro, ele até dá, ele até ajuda, mas ele está com interesse em outra coisa, né? Agora, aquela pessoa que está interessada, ela quer realmente saber o que que você precisa, como que eu posso te ajudar, e faz isso de coração. E aí, o que que essa pessoa acaba colhendo? Muitos frutos doces e saborosos, né, Tainá?
E doar, sim, com certeza. A colheita sempre vem. A Bíblia mesmo fala, aquilo que a gente planta, a gente colhe. A gente não pode zombar de Deus nisso, porque se a gente plantar, a gente vai colher. E o plantar, o doar, ele não é só no financeiro. Não é só você pegar um valor e ir lá e fazer uma oferta na vida de uma pessoa, dar esmolas, tudo mais. Pegar como uma coisa básica e entregar. Isso é doar também, isso é uma assistência social. Jesus fala sobre isso, né? Sobre ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos. Mas a doação, ela está muito também naquilo que você faz pelo outro, naquilo que você pode entregar para o outro. Por exemplo, uma pessoa ontem precisava de uma ajuda, uma luz, clarear aí algumas ideias dela, e doar o meu tempo para ela é uma doação. Que, assim, sem pedir nada em troca, só doar um pedaço ali do meu tempo para explicar algumas coisas porque ela não conseguia enxergar um futuro. Isso é uma forma de doação. Quando você doa o seu tempo, ou quando você entende a necessidade da outra pessoa e você doa algum objeto para ela. Então, assim, doação, ela vem a generosidade, ela vem do se doar pelo outro, se entregar, não esperar nada em troca. Trazendo isso para uma temática mais casamento, amigos, família e tudo mais, é quando você serve o outro. Por exemplo, o teu esposo, ele tá ali, o meu, vou usar o meu no caso, ele tá trabalhando da manhã até a noite, tudo mais, e aí ele não consegue fazer algumas coisas para ele. Eu vou lá e faço essas coisas para ele, servindo ele. Porque o servir é muito importante. As pessoas, elas, hoje em dia, elas querem muito ser servidas. A gente, enquanto ser humano, quer também esse ser servido. Mas, como cristãos, a gente tem que entender que o servir que é o correto. Nós viemos, assim, como mordomos do mundo. Então, a gente tem que servir ao outro. Exatamente. Quando a gente entende que tudo é de Deus e a gente está aqui para servi-lo, né? Isso fica mais fácil e mais leve. O próprio Ramon, que é o meu sócio lá do Instituto Conecta e Cresce, ele fala muito disso, né? Que o networking é muito isso, você servir, né? Então, tudo aquilo que você faz pelo outro, automaticamente será feito para você, né? E esse capítulo que nós trouxemos de Lucas, ele vem de um. Eu vou ler aqui um versículo antes, que é o 37. Então, ele fala muito desse julgamento ao próximo, né? Então, olha só, o 37 que diz: Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. E aí que vem o 38. Deem, e lhes será dado, né? Uma boa medida, calcada, enfim, e assim por diante. Então, essa questão também do julgamento, né, de como que nós observamos o outro, a gente não se coloca no lugar do outro, né, também ele é muito importante, certo? Então, é aquilo que eu estava falando no começo, você tem que estar interessado em saber o problema, a dificuldade, a realidade daquela outra pessoa, para que você consiga ser generoso naquilo que a pessoa precisa, e não naquilo que você quer ou que você acha, né? Então, acho que tem um pouco disso também, né, Tainara? A gente saber fazer as perguntas certas, saber fazer uma leitura e identificar a real necessidade que as pessoas têm. Às vezes elas não sabem, né? E aí vai da gente também ajudá-las a interpretar isso, né? A gente também já falou aqui de ter alguém ao lado, né? Alguém mentorando, alguém mais sábio, né? Com mais experiência, por aí vai, né? Mas é por aí, certo? Até você postou recentemente falando que a venda, ela não é força, ela é você conduzir uma conversa que gera ali algum resultado. Isso é para tudo, porque o tempo todo nós estamos vendendo. A gente vende as nossas ideias para os nossos maridos, amigos, filhos, para os nossos clientes, então a gente está o tempo todo vendendo. Isso seria entender. Quando você coloca essa parte de generosidade nas tuas vendas, né, levando em consideração isso tudo que eu falei, que o tempo todo está vendo, você tem muito mais resultado, porque você está interessado no outro. É a escutativa. É você, enquanto o outro está falando, você está prestando atenção no que o outro está falando, ao invés de ficar pensando numa resposta que vai dar. Isso é uma forma de ser generoso. É deixar o outro ter aquele momento de fala, ter aquele momento onde ele vai expressar, porque às vezes ele tá tão bagunçado que ele nem sabe o que ele tá querendo, ele nem sabe o que ele tá falando.
E aí você dá esse espaço para que ele fale. Isso acontece muito em vendas, da pessoa chegar falando que ela quer uma coisa, só que daí durante a conversa você entende que ela quer outra coisa totalmente diferente. Aí você, olha, ouvindo tudo que você está me falando, isso daqui se encaixa melhor, porque isso daqui você já está resolvido. Então, assim, essa dinâmica da generosidade é no ouvir, ter um coração generoso, um coração aberto a ouvir. Exatamente, você trouxe um ponto muito legal. O ser generoso também é isso, de você dar esse espaço, essa oportunidade, esse tempo, né, para que a outra pessoa fale, você tenha o real entendimento e aí você possa servir da melhor qualidade, né, que é o que você também trouxe ali para nós. É, eu até fui, olha como esse gatilho da reciprocidade ele é interessante, né? Ontem eu fui de coração aberto mesmo. Eu tenho algumas alunas ali do meu curso, né, de vendas, que é o MVP, e elas fazem parte da Atomy, né, essa empresa aqui sul-coreana. E aí eu fui lá e falei, olha, deixa eu entender o processo comercial de vocês, para de repente eu ajudar com, né, um pouco mais de propriedade, ou direto na dor de vocês. E eu fui lá, escutei todo o processo de vendas delas, né? E depois eu propus algumas ideias de melhoria, né? E isso eu fui assim, no intuito de fato ajudar. Elas já compraram o curso, já estão estudando, já estão tendo as aulas. Eu não precisaria fazer além disso, né? Mas eu quis fazer. Eu acho que eu preciso checar junto aos meus alunos como é que eles estão aplicando. E na hora que eu fui embora, ó, elas me deram esse kitzinho, tá? É, tem uma pasta aqui, uma escova. Ela me deu dois, um para mim e um para minha esposa. E ela também me deu uns cafezinhos aqui, ó, que eu posso tomar também com a minha família. Como eu gosto muito de café, minha família já foi produtora de café, então elas me presentearam. Então, olha só, eu não fui com a intenção de ter nada em troca, fiz lá de coração o que elas realmente precisavam, né? E elas, de coração, retribuíram da forma como elas podiam. Então, isso é generosidade, reciprocidade, né? E por aí vai, né? Tudo de uma forma natural, né? Isso, é isso que eu ia falar agora. Não forçar a generosidade também. Falar, não, agora eu vou ser generosa. Isso tá fora, porque a generosidade ela começa no coração. É você realmente se entregar. Não falar, não, agora eu vou começar a me doar para todo mundo porque eu vou ter muita coisa em troca. Tá errado. Porque Deus avalia o coração, Deus avalia a tua intenção. Se você está indo na ideia, aí você perde lá do início, o amor ágape. Você já não está indo com a ideia mesmo. A ideia é puro, é você fazer aquilo com tanta naturalidade que aquilo se torna você. Você se torna uma pessoa generosa. Então, quanto mais você abre mão ali dos seus interesses e tá a fim de entender como que a outra pessoa está, você se torna aquilo e fica natural. É difícil, por exemplo, para você se for, não, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer tudo isso, eu não vou ter nada em troca, e mesmo que tivesse lá no final, ser um peso. Não pode ser um peso essa parte da generosidade. Exatamente. E próprio, né, Deus, a generosidade, ela não necessariamente é financeira, né? De você realmente entregar um produto, de realmente entregar algo palpável, né? Muitas vezes é o tempo. Só o fato de você sentar ao lado de alguém e ouvir esta pessoa, né, e aconselhar esta pessoa, já é uma generosidade, sempre levando em consideração, né, pessoal, que a gente está fazendo aquilo que realmente a pessoa precisa. Não necessariamente é produto. Às vezes é só alguém para ouvir, né? Quem aqui já não precisou, né, desabafar, né? Às vezes é isso que a gente precisa, né? Uma palavra de carinho, uma palavra de amor, um reconhecimento do nosso esforço. Pode ser que a gente ainda não está perfeito naquela entrega, mas estamos nos esforçando e melhorando no dia a dia, né? E uma palavra de conforto, um elogio, né? Bem dado, já é uma generosidade que tocando lá no coração, sendo feito de uma forma sincera, vai ser tocado lá no coração da pessoa e ela realmente já vai transformar o dia dela, né? É isso que uma das coisas que eu ia falar era sobre isso. Qual foi a última pessoa que você elogiou com sinceridade? E sem assim, sem intenção nenhuma, claro, as pessoas elas não estão acostumadas, a gente no geral não está acostumado a receber
elogios, mas a gente fica feliz quando recebe. Mas quando foi as últimas pessoas que você falou, nossa, que cabelo bonito que você tem, que roupa bonita, como você está elegante, ou como você faz um bom serviço? Uma coisa assim, aqui em casa, quem mais faz comida é o meu esposo. E é uma Sim. das coisas assim, que é muito natural tá comendo e virar para ele e falar: que comida gostosa, que coisa gostosa que você fez, nossa, que legal. E isso é também natural da parte dele. Quando eu faço, ele sempre elogia. E eu vejo que não é um negócio forçado, ele realmente está elogiando porque ele está grato por aquilo. E eu estou elogiando porque eu estou grata, porque está gostoso aquela comida. E isso faz muita diferença. Então, quando eu vou na casa de outra pessoa comer, é natural para mim elogiar a comida se a comida tá realmente boa e tudo mais. E a pessoa fica sem jeito, tipo, nossa, como assim? E fala, sabe, tipo, nossa, que comida gostosa. Fala das características ali da comida, do que mais está gostando. Isso é uma generosidade. Porque você está elogiando o esforço da outra pessoa, está reconhecendo aquilo que a pessoa fez. Ou qualquer coisa que a pessoa entrega, ser aquelas coisas cordiais, né? O obrigado, né? Essas questões. É uma parte da generosidade também. E você trouxe um ponto muito importante. Quando você falou ali do elogio à comida de outras pessoas, você falou trazer as características, né? Que está bom. Porque existe uma arte de elogiar, não é? Porque quando a gente fala assim, ó, você está sempre bonita, você está sempre disposta, parece assim, um elogio jogado ao vazio, né? Parece uma bajulação, né? Agora, quando você traz as evidências, né? Olha, naquele dia que eu cheguei mais cansada, você se programou para preparar um jantar para mim, de uma coisa que eu gosto, que foi aquele prato em específico. Tava, né? A gente não tinha todos os ingredientes, mas você, né, conseguiu fazer, né, com muito amor e carinho, estava uma delícia. Ou seja, quando você vai elogiar uma pessoa por uma aquisição, por uma realização, por um traço, por uma ação, traga também a evidência, né? O que exatamente naquele elogio que está sendo bom e importante para você? A pessoa do outro lado vai receber esse elogio com muito mais propriedade, porque ela vai realmente perceber que você prestou atenção nos detalhes daquela ação que foi realizada. Então, não se esqueça disso, né? Até para elogiar tem uma forma correta de se elogiar. Mas, gente, faz de vontade, faz, né, de como vier no coração, né? Mas esse conselho também é importante, né? Se você trouxer a evidência, vai tocar muito mais no coração da pessoa que está recebendo. Isso. E trazendo para o relacionamento, uma das coisas mais fundamentais é o elogio. É você junto da outra pessoa. Eu acordo às vezes, cabelo todo bagunçado, aquele negócio todo. O Daniel olha pra minha cara e fala: como você tá linda? Eu falo: ai, continua assim, continua me amando. Continua, tá bom, eu acredito em você. Mas é isso, e às vezes ele também, ele fala que ele tá com o cabelo todo torto, e ele é cabeludinho, né? Tá com o cabelo todo torto, tá tudo mais. Eu olho pra ele e falo: como você é lindo, como você é bonito. E sabe assim, é genuíno aquela visão que eu tô vendo, né? Pra mim, ele tá o homem mais lindo do mundo. E o amor, o demonstrar amor. Não eu descobri recentemente que não é comum as pessoas falarem que se amam. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa basiquinha ali com Ah, a mão que eu tinha. Das pessoas que eu conheci que são casadas, eu perguntei, quantas vezes por dia você fala que ama teu esposo? E também fiz pra. Quantos dias você fala que ama tua esposa? Gente, e teve algumas pessoas que responderam assim, eu não falo. Ah, sei lá, uma vez por semana. Ou só quando me faz alguma coisa. Falo, nossa, que errado. Gente, agora assim, conselhos matrimoniais. Falem que amem todos os dias, pelo menos umas 2, 3 vezes. Fala que, sabe, manda mensagem falando que ama. Tipo, só um eu te amo. No início, a outra pessoa, se não está acostumada, vai achar estranho, mas faz isso. Começa a entregar amor. Porque quanto mais amor você entrega, mais generoso o seu coração fica. E o amor a gente olha aí. entrega palavras, a gente entrega com atos. Mas principalmente essa parte da palavra, porque quando você fala que ama, você está emanando amor para outra pessoa, você está transmitindo ali. E é isso. A Legal. gente... E vou até deixar uma dica aqui, já que você tocou nesses conselhos matrimoniais. Existe um livro que se chama Cinco Linguagens do Amor, né? Esse livro ele é ótimo.
É importante falar, externalizar, mas também é importante você identificar quais são as linguagens de amor do seu Sim. cônjuge e vice-versa. Porque às vezes eu vou lá comprar um presente para minha esposa, achando que estou dando algo que ela ama, que ela adora, que ela vai ficar feliz, e o que ela quer nem é isso, é um tempo de qualidade, são palavras, é simplesmente sentar e ficar abraçado, enfim. Então cada um tem a sua linguagem do amor. Então, você tentar identificar a sua e também a do outro é uma forma generosa, né, de saber servir e automaticamente ser servido, né? Fica essa Esse, dica aí também. esse livro ele é uma base que eu li em 2018, mais ou menos. Lá no início, quando eu comecei a me interessar sobre desenvolvimento e tudo mais. E ele foi uma das chaves, porque assim, foi difícil de implantá-lo, porque era uma pessoa muito, meus interesses, está tudo certo, você se quiser, se vira. E aí foi difícil, porque esse livro ele fala muito mais sobre entender o outro do que sobre a gente. Sim. Claro. E aí você descobriu do outro, aí você tem que descobrir o seu. E aí tem que. A outra pessoa, se ela não está interessada nesse assunto, você tem que fazer ela entender também aquilo, não forçar, mas dar um entendimento para ela: olha, eu gosto de ser amada assim. E aí, só para trazer, para ficar certinho, as 5 linguagens, para ver se eu lembro todas: era atos de serviço, tempo de qualidade, toque físico, presentes e palavras de afirmação. Então, eram Olha essas aí. cinco. Então, Vou até te ver aqui se é isso mesmo, mas acho que é isso mesmo, viu? sim, eu acredito que era, porque esses dias atrás eu estava aconselhando um casal, eu estava falando sobre elas. Mas, gente, vocês já descobriram como é que vocês gostam de ser amados? Eu gosto muito, por exemplo, de atos de serviço e tempo de qualidade. Toque também, assim, o toque, ele é muito característico. Eu gosto que as pessoas me toquem, quem eu já tenho uma proximidade. Se a pessoa não me conhece muito bem, normalmente fica naquele básico. Mas, assim, do relar muito mais. Então, você entende até como você não gosta de ser tratado. Esses dias atrás, o meu esposo já é presente, ele gosta de receber presente. Quando eu comecei a trabalhar fora de casa, que eu fui para o escritório, a coisa que ele falou assim: você vai trazer presente para mim? É isso, Sim. entendeu? O que é o presente? Eu passo num posto, eu compro salgadinho, eu compro salgado, eu trago alguma comida para ele. Isso para ele é um presente. Então tem que entender que as Ele tem ele traz um significado de a pessoa lembrou de mim, ela pensou em mim, fez algo por mim, né? Acho que é isso que traduz, né, esse presentinho aí, né? Não precisa ser caro, né? Muitas vezes, né? Sofisticado, né? Às vezes é o fato de ter lembrado. é isso, a Legal, generosidade. hein? Se você pegar, e só complementando, aí ele veio falar pra mim assim uma coisa: então eu não vou te dar um presente. Eu, tudo bem. Ele, não tem graça brincar com você, porque pra mim, presente, ele não é tão assim. A minha mãe, no final de semana, eu até falei pra ela, falei: você tá mais feliz em me dar presente do que a me receber. Eu tô muito feliz com esse momento que a gente tá passando junto. Então, o conversar, o sentar, o estar ali junto, sabe? Então, tem que entender. E é assim, começa a focar na generosidade a partir dessas 5 linguagens do amor, a forma como você transmite e recebe amor. Isso primeiro vai mudar uma base, até como os teus amigos você se relaciona. Eu levei para a esfera fora do meu casamento. Como que os meus amigos gostam de receber? Como tem amigos que eu já hoje é muito natural chegar a olhar a pessoa e entender se ela gosta de receber presentes, se ela gosta de receber alguma outra tempo de qualidade. Então, e aí você doa aquilo que a pessoa gosta. Isso é mais ainda generoso porque você está entendendo aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa gosta. É isso. Exatamente. E até te ajuda também você a ser grato por algo que você não gosta. Vou dar um exemplo. Às vezes, para mim, não é muito importante presente, por exemplo. Mas o fato de a outra pessoa achar importante presente, ela naturalmente não sabe minha linguagem do amor e está me dando presente. E aí o fato de eu saber isso, também fico muito mais feliz, não pelo que eu estou recebendo, mas pela pessoa ter se esforçado em trazer uma linguagem dela, né? Então a É, gente volta aqui na questão da generosidade, né? Então, você também ser generoso e entender que o outro está se esforçando dentro do conhecimento dele, né, para me agradar.
Isso também é válido, né? Uhum. Sim, é uma das coisas que eu falei, né, pra minha mãe no final de semana. Eu falei assim: você tá me amando da forma como você gosta de ser amada. E, tipo assim, pra Aí, sendo muito importante me dar esse presente, mas saiba que, ó, não é me dar presente todo mês que vai fazer isso. Então, se você passar tempo comigo, também tá me amando. Então, assim, porque eu tive que explicar pra ela, fazer ela entender que, olha, presentes não é algo que me cresce o olho ali no amor. É algo que eu, ok, fico muito feliz de receber, sou extremamente grata, mas se você passar tempo comigo, você vai isso. ser amado. Então, assim, e aí eu sei que para ela eu tenho que dar presentes, eu tenho que agradar ela da forma como ela gosta. Então, é isso, é você ter sempre essa troca. Sempre é sobre o outro. Legal, Sempre é sobre o legal. outro. O Gente, evangelho é outro. hoje eu achei sensacional, hein? Ó, nós falamos de negócio, falamos de relacionamento, acho que o propósito é esse mesmo, né? A gente pegar a Bíblia aqui, ó, e interpretá-la, trazer para o nosso dia a dia, né? Esse que é o propósito aqui do Sextou com Propósito, né? Gente, acho que estamos chegando ao fim, né, Tainara? Mensagens finais. A mensagem final que eu vou deixar hoje é Provérbios 11:25. Legal. Você quer lê-lo? Pode. Bora lá. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Isso é só para Ó, fechar. A alma va- generosa prosperará. Pode falar, perdão. Não, eu só ia falar que vale até um episódio sobre isso aí, hein? Vai, pode concluir. A gente deixa anotado aqui, nos próximos a gente traz. O que é um Provérbios do 11:25? A alma generosa, ela prosperará. E a prosperidade, como a gente já vem falando desde o início, não é só financeira. Prosperidade é você ter todas as áreas da sua vida girando bem, é ter todos os recursos que você precisa para cumprir o teu propósito aqui na Terra. Então, nem Exatamente. dinheiro. Mas também é o dinheiro. Exatamente, exatamente. E eu já vou falar aqui nas mensagens finais o nosso próximo assunto. Nós vamos falar da confiança em Deus nas finanças. Então, voltaremos para sexta-feira, né? Então, vamos falar de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí a gente vai debater sobre isso. Legal? Espero que vocês possam estar aqui com a gente na próxima sexta-feira. Até mais. Tchau, tchau, gente. Bom feriado a todos, Deus abençoe.